Espero que você tenha feito disso a sua oração. E você percebeu que ele fala a respeito, essa música fala muito a respeito, ou fala melhor, né, somente da pessoa de Jesus, né? Que ele é aquele que tem toda a autoridade. É sempre bom a gente se lembrar, ou nos lembrarmos, melhor dizendo, né, de que ele tem toda a autoridade. Nós estamos num período eleitoral, não sei se você é tão engajado politicamente, né? Mas eu também não sei como que foi os resultados, a gente não tem ainda, né, os resultados por completo, mas a gente precisa lembrar que existe uma autoridade que está acima de toda autoridade, e que essa autoridade é o próprio Filho de Deus. As nossas diferenças políticas, elas acabam diante daquele que é toda a autoridade, né? Então a gente sempre precisa, como igreja, lembrar disso. Bom, mas eu não vim falar hoje sobre eleições, apesar de ser um assunto importante, né? Nosso dever cívico, eu não vim falar sobre isso hoje. Eu vim falar sobre o tema que a gente tem estudado, liberdade, experimentando o amor e a graça de Deus através dos 5 pontos, né, do calvinismo, celebrando, finalmente terminando aqui a celebração da reforma, e semana que vem a gente começa aí uma série já de Natal. Já chegamos ao Natal, né? Se você foi como eu aí em algum mercado, ou algum lugar, shopping center, em qualquer outra coisa, você percebeu que já tem Coca-Cola de Natal no mercado, né? Então, quer dizer que o Natal já chegou, pão de... como que é aquilo lá? O panetone, né? O panetone e tantas outras coisas aí, típicas natalinas, né? Já estão por aí. Então, o ano acabou, apesar de tudo isso que nós vivemos, né? Tudo isso que nós vivemos. Então, nós precisamos de liberdade, nós precisamos de graça e muito mais de amor. Bom, você sabe, a gente está terminando, né? E nós vamos falar hoje sobre a perseverança dos santos. Eu usei uma lógica diferente da lógica normal, né? Dos 5 pontos. Eu tentei mostrar para vocês como isso se dá na vida do cristão, né? Primeiro a gente tem esse contato com a depravação total, depois nós experimentamos a graça irresistível, depois de a gente experimentar essa graça irresistível, nós entendemos, né, que a expiação é específica, né? Aquilo que eles chamam de expiação limitada, e essa expiação limitada, ela é eficaz, né? Ela é real, ela não é parcial na vida do crente, do cristão, do discípulo de Jesus. E depois a gente viu, semana passada, a eleição incondicional, né? Que quem Deus elege, Deus trabalha no coração dos seus escolhidos. Hoje nós vamos falar sobre a perseverança dos santos, né? Então, há 2 coisas que eu gostaria de lembrar a você. Primeiro, quando se fala aqui de perseverança dos santos, né, o termo santos aqui tem a ver com todos os cristãos, né? Não está falando daquele pessoal que está acima da média, né, que abdicou da vida, e que foi morar em um monastério. Esses não são os santos que as Sagradas Escrituras nos revelam. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus, todos aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo Jesus, essas pessoas são chamadas de santos, são classificados como santos, porque nós nos tornamos santos através daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Então isso é muito importante. E essa perseverança não tem a ver com a nossa perseverança, né? Com a nossa força. Porque se fosse a ver com a nossa força, nós nos tornaríamos, né, muito mais arminianos na nossa roupagem teológica, mas pelo contrário, isso aqui tem a ver com aquilo que Deus está fazendo em você, e Deus então desperta no seu coração perseverança. Deus dá ao seu coração essa perseverança que você precisa todos os dias para não desistir da fé cristã. Bom, diante disso, eu queria falar com vocês, como temos feito todos os domingos aqui, falar do equívoco arminiano, né? Existe um equívoco arminiano que seria, perceba
o que os próprios arminianos dizem no 5º artigo da remonstrância. A remonstrância são os 5 pontos do arminianismo, né? A remonstrância é o que os arminianos colocam diante da igreja holandesa reformada, em contraposição à tradição reformada teológica. Então, diz o seguinte: aqueles que são enxertados em Cristo por uma verdadeira fé, e que assim foram feitos participantes de seu vivificante Espírito, são abundantemente adotados e de poder para lutar contra Satã, o pecado, o mundo e a sua própria carne, e de ganhar a vitória sempre, bem entendido, com o auxílio da graça do Espírito Santo, com a assistência de Jesus Cristo em todas as suas tentações, através de seu Espírito, o qual entende que eles são, que para eles suas mãos, e tão somente sob a condição que eles estejam preparados para a luta, que peçam seu auxílio e não deixe de ajudar-se a si mesmos. O que impede e sustenta de modo que, por nenhum engano ou violência de Satã, sejam transviados ou tirados da mão de Cristo. João, capítulo 10, versículo 28. Mas, quanto à questão, se eles não são capazes de, por preguiça e negligência, esquecer o início de sua vida em Cristo, e de novamente abraçar o presente mundo, de modo a se afastarem da santa doutrina, que uma vez lhes foi entregue, de perder a sua boa consciência e de negligenciar a graça. Isso deve ser assunto de uma pesquisa mais acurada nas Santas Escrituras, antes que possamos ensiná-lo com inteira segurança. Vocês entenderam o que eles quiseram dizer? A respeito da perseverança dos santos, nós não temos certeza do que falar para vocês. É exatamente isso que os arminianos disseram no seu primeiro documento. Olha só, final do texto que nós acabamos de ler. De modo de se afastarem da santa doutrina, que uma vez lhe foi entregue, e perder a sua boa consciência e de negligenciar a graça, essa ideia da possibilidade do cristão abrir mão da sua fé, do verdadeiro discípulo, de abrir mão da sua fé para abraçar o mundo, isso deve ser assunto de uma pesquisa mais acurada nas Santas Escrituras, antes que possamos ensiná-lo com inteira segurança. O que eles estão dizendo? Que eles não têm certeza a respeito do que eles creem. É interessante, né? Porque eles levantam um documento, dividem uma igreja, mas no último artigo deles, dos 5 que eles escreveram, no último artigo eles dizem o seguinte: olha, com relação à perseverança dos santos, nós não sabemos o que dizer para vocês. Porque afinal de contas, e Armínio sabia disso, Jacó Armínio sabia disso, que as evidências a respeito da perseverança dos santos, da ação de Deus na vida do crente, são robustas nas Sagradas Escrituras. São robustas. Nós já lemos alguns textos na liturgia dizendo que Deus, Ele auxilia, de que Deus, Ele cumpre a sua obra, de que Deus, aquilo que Ele começou em uma pessoa, Ele é fiel, e é o que a palavra diz a respeito disso. Ele é fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus. Então, se aquilo que muitas vezes nós temos medo, e aqui está a grande importância da perseverança dos santos. Você tem medo de perder a sua salvação em Cristo Jesus? Você tem medo de perder a sua salvação? Por exemplo, se você
vamos pensar em coisas assim, eu sempre costumo dizer, vamos pensar em exemplos esdrúxulos, porque exemplos esdrúxulos nos ajudam a entender melhor, né, coisas complicadas, coisas mais complicadas. Por exemplo, se você está caminhando, né, num belo dia aqui no centro da cidade de Sorocaba, e você por qualquer coisa comete um pecado. Você atravessa a esquina e um carro te atropela. Você caiu ou não caiu da graça? Você perdeu a sua salvação por um simples momento, um deslize. Um deslize. Pode ser qualquer pecado. Você olhou para a mulher, você olhou para o homem que não era o seu cônjuge, você pensou com raiva na sua sogra, você pensou com raiva do seu chefe, você fez o que, sei lá, você fez algum pecado, você cometeu, atravessou a rua, você perde a graça. Você cai da graça, como dizem, né, constantemente. Você perde a sua salvação porque você pecou. Aqui está um grande problema. Porque a maioria dos cristãos evangélicos, eles entendem que eles conseguem, de alguma forma, caírem da graça. Perderem a salvação. Deixarem de ser amados por Deus. Pergunta, alguma coisa que você faça na história, pode deixar de Deus, pode fazer com que Deus deixe de amar você? Pergunta, existe na sua vida algum segredo que Deus já não saiba? Existe algo que Deus está escondido e você vai pegar Deus de surpresa? Vai pegar Deus de calça curta. Já imaginou Deus assim, olhando da eternidade para as nossas vidas e falar assim, meu Deus, eu não sabia a respeito disso. Isso não tem essa possibilidade. Eu sei que parece esdrúxulo, mas muitas vezes, na nossa espiritualidade diária, nós trabalhamos com essa categoria. Eu não estou dizendo que os nossos pecados não nos afastam de Deus. Eu não estou dizendo que os nossos pecados não entristecem o Senhor. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que existe em nós uma segurança da salvação. Por isso que os arminianos, no 5º artigo deles, eles dizem o seguinte: olha, nós não temos certeza a respeito do que nós estamos falando. Porque nas Sagradas Escrituras existem uma robusta confirmação de que Deus coopera para a salvação constantemente daqueles que creem. Mas então, da onde vem essa nossa ideia da perda da salvação? John Wesley, um famoso evangelista, né, inglês, avivalista, mas que ele tinha uma ideia, ou ele abraçou algumas categorias dos arminianos, né, e ele sistematizou algumas coisas. Mas deixa eu parar um pouco aqui e salvar o Wesley, né, porque é o seguinte, o Wesley ele não era um teólogo, né, acadêmico. O Wesley ele era um evangelista, ele era uma pessoa apaixonada pelo evangelho. Ele lidava com pessoas simples, ele plantava igrejas debaixo de árvores. Então, quando ele cria a sua teologia, ele cria muito mais a partir da praxis teológica, do que uma reflexão teológica a respeito dos textos bíblicos. Mas perceba o que diz John Wesley no seu compêndio, Elementos do Divino, ou Elementos de Deus. Diz o seguinte, olha, ele faz uma pergunta. Pode então um filho de Deus ir para o inferno? É a pergunta que ele está fazendo. Ou pode alguém ser filho de Deus hoje e filho do diabo amanhã? Se Deus é o nosso Pai uma vez, Ele não é nosso Pai sempre? E daí, perceba, ele vem respondendo. Respondo, o Filho de Deus, isso é, o crente verdadeiro, pois crer ter nascido de Deus, enquanto continua crente autêntico, não pode ir para o inferno. Se o crente naufragar na fé, ele não mais é filho de Deus. Então, pode ir para o inferno, sim, e com certeza irá, caso prossiga na incredulidade. Então perceba a resposta que ele está dando aqui. Não existe uma certeza perene da salvação, mesmo você sendo um filho de Deus. E ele continua.
Se o crente pode naufragar na fé, então quem agora crê pode se tornar descrente algum tempo. Pois, sim, tempo depois, sim, possivelmente amanhã. Assim, o Filho de Deus, hoje, pode ser o filho do diabo amanhã. Perceba. Perceba a instabilidade. Porque se você não tem certeza daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por você, duas coisas podem acontecer. Primeiro, você fica suscetível ao que você acha a respeito de Deus. Então, por exemplo, Deus não me ama. A Bíblia afirma que Deus te ama, mas por algum motivo, no seu coração, você colocou isso na sua cabeça. E isso fica, então, atravancando o seu relacionamento com Deus. Uma outra possibilidade é você buscar uma perfeição que será impossível você alcançar. De santidade. E o grande problema de você buscar essa perfeição que é impossível você alcançar, pode transformar você em uma pessoa esquizofrênica, né? Porque você não consegue bater aquilo, então você vai inventar uma fantasia a respeito daquilo que você é e você não vai lidar com a realidade do seu pecado. Uma outra possibilidade é você se transformar em um legalista. Porque você vai achar meios. E lembra que os fariseus fizeram isso com a palavra de Deus. Eles acharam meios de fazer o quê? De cumprir a lei. Então, os fariseus, eles tinham que ter certeza de que eles estavam cumprindo a lei. Porque eles não tinham certeza a respeito do quê? Do amor de Deus. Deus só me ama, para um fariseu, no tempo de Jesus, Deus, Ele só me ama quando eu cumpro a lei. Quando eu não cumpro a lei, Deus não me ama. Perceberam? Você pode se tornar um legalista. Vamos lá. Deus é o pai dos crentes, enquanto creem. Contudo, o diabo é o pai dos que não creem. Tenham eles outrora crido ou não. O resumo de tudo isso é, se as escrituras são verdadeiras, os santos ou justos, no juízo do seu próprio Deus, os adotados na fé, purificadora do coração, a produtora de boa consciência, os enxertados na boa videira, a igreja espiritual e invisível, os ramos da igreja espiritual e invisível, os galhos da videira verdadeira, de quem Cristo diz, eu sou a videira e vós as varas. Os conhecedores de Cristo, de modo eficaz, e escaparam das profanações do mundo, os que veem a luz da glória de Deus na face de Jesus Cristo e foram feitos partícipes do Espírito Santo, do testemunho e dos frutos do Espírito, os que vivem pela fé no Filho de Deus, os santificados pelo sangue do concerto, podem, não obstante, perceba, podem, não obstante, cair da graça de Deus, de modo a perecer para sempre. Ou seja, o que o Wesley está falando aqui? Que tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário está sujeito a quem? A você. Ao seu desempenho. Não é perigoso isso? Tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário está sujeito à sua vontade e ao seu desempenho. Porque aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário está sujeito a você. Perceberam o humanismo? Então, existem alguns textos bíblicos que eles usam para isso. Perceba, Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 6 diz, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É possível que sejam reconduzidos ao arrependimento? Pois, para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra
pública. E esse é um texto, Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 6, é um texto complicadíssimo para os calvinistas. Mas você precisa olhar, e eu não tenho tempo hoje para olhar o contexto de cada texto disso, mas eu quero dar para vocês a base daquilo que nós cremos. A base daquilo que nós cremos. Então, perceba, eles trabalham com esse texto, eles trabalham com o texto de Romanos, capítulo 11, versículos 17, 20 e 22. Diz o seguinte: se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele, de outra forma você também será cortado. E 1 Timóteo capítulo 1, versículos 19 e 20, diz o seguinte: mantendo a fé e a boa consciência que alguns a rejeitaram e por isso naufragaram na fé, entre eles estão Irmineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Os arminianos pegam esse texto e dizem: olha, é possível cair da graça. Mas perceba uma coisa, se você pegar todos esses textos e olhar dentro do contexto de cada um, você vai perceber o quê? Que a argumentação deles é frágil. Porque existe um contexto para cada texto. E uma heresia, ela nasce da onde? Do texto fora do contexto. Então, quando você pega um texto das Escrituras e tira ele do seu contexto maior, que é a própria Escritura, você cria essa heresia. Então, perceba como que é fácil refutar essas pessoas que participaram da comunidade de fé, mas não são da comunidade de fé. Olha o que João diz na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 19. E eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. João nos dá a chave para entender por que pessoas abandonam a fé. Então, existe apostasia no meio da comunidade dos que creem? De maneira nenhuma. Porque aquilo que Deus faz em mim, e aquilo que Deus faz em você, é estritamente pela soberania e pela graça dele. Não tem a ver com o seu desempenho, não tem a ver com a forma com que você sente, não tem a ver com a forma com que você sente a sua fé ou experimenta a sua fé. Tem a ver com a fidelidade dele. E por ser da fidelidade dele, ele é fiel para cumprir a obra dele até o dia da consumação da nossa era. E isso para nós é o mais importante. Agora perceba como que o argumento reformado refuta tudo o que eles dizem. Primeiro, os cânones de Dort, do artigo 9, diz o seguinte: os crentes podem estar certos, e estão certos, dessa preservação dos eleitos para a salvação e da preservação dos verdadeiros crentes na fé. Esta certeza ocorre de acordo com a medida de sua fé, pela qual eles creem que são e permanecerão verdadeiros e vivos membros da igreja e que têm o perdão dos pecados e a vida eterna. A confissão de fé de Westminster, que diz o seguinte: os que Deus aceitou em seu bem amado e os que ele chamou eficazmente, os santificou pelo seu Espírito, não podendo decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de preservar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, ou seja, Deus não muda, procedendo do livre-arbítrio e imutável do amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza e infabilidade.
Ou, como os nossos amigos batistas reformados falam na sua confissão de fé de 1689, os que Deus aceitou no amado, aqueles que foram chamados eficazmente e santificados por seu Espírito, e receberam a fé preciosa que é dos seus eleitos. Estes não podem cair totalmente, nem definitivamente do estado da graça, antes hão de perseverar até o fim, ser eternamente salvos, tendo em vista que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, e Ele continuamente gera e nutre neles a fé, o arrependimento, o amor, a alegria, a esperança e todas as graças que conduzem à imortalidade. Deus gera todas as circunstâncias para que as pessoas sejam nutridas e continuem perseverando na salvação. Ainda que muitas tormentas e dilúvios se levantem e se deem contra eles, jamais poderão desarraigá-los da pedra fundamental em que estão firmados pela fé. Ou você pode ler Romanos capítulo 8, lembra do contexto maior? Romanos capítulo 8, versos de 30 a 39. Aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também santificou, justificou, e ao que justificou, também glorificou. Você percebe aí toda a ação salvífica de Deus. Tudo que Deus está fazendo na história por você. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus está trabalhando ao meu favor, se Deus está derramando graça, se Deus está me livrando de todo o mal, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Será que Deus vai poupar meios para nos manter vivos nele? Ele já não fez isso. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, em tudo isso, somos mais do que? Somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou e não muda. Perceberam? Perceberam quanto é reconfortante você saber que Deus está trabalhando na sua perseverança, Deus está trabalhando no seu coração. Agora, deixa eu então mostrar para vocês uma história, que é a história de Pedro. Pedro, ele aqui, nessa história em Lucas, capítulo 22, de versos 31 a 34, ele tipifica essa pessoa que ele tipifica essa doutrina tão gloriosa que é a perseverança dos santos. Talvez você conheça muito bem essa história, mas eu gostaria de lembrar para vocês. Jesus está nos seus últimos dias, e está tendo várias conversas cruciais com os seus discípulos, né? Quando você chega no momento final de uma missão, o que você faz? Conversas cruciais, né? Você começa a deixar tudo, você começa a arrumar a sua casa, porque afinal de contas, está acabando o tempo. E Jesus estava fazendo isso. E no contexto de Lucas 22, existe uma discussão, que é uma discussão maior. Quem será o primeiro no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus, né? Quem é o maior? Então os discípulos estão discutindo isso, de quem é o maior no reino dos céus, quem é aquele que tem a primazia no reino dos céus. E de repente Jesus tem um diálogo com Pedro. Né? Nós sabemos que Pedro, muitas vezes, ele representa, ele tipifica, né, todos os discípulos de Jesus. Então, chegamos a essa conversa. Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. E perceba
plural. Jesus não está falando somente para Pedro. Muitas vezes a gente acha que, né, Jesus está falando só para Pedro. Mas perceba o plural. Simão, Simão, vocês estão discutindo aí quem vai ser o primeiro, né, o mais honrado no reino dos céus. Mas olha só, eis que Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Não sei se você sabe o que significa ser peneirado como trigo. Né? Não é você peneirar a farinha de trigo já processada, né? Não é isso. Vamos pensar o seguinte, bom, é o que os especialistas dizem, mas talvez o seu Aro, que é um cara assim, do campo já, né? Ele pode dizer isso para a gente com mais embasamento. Mas é o seguinte, os comentaristas dizem que o trigo, depois de colhido, né, ele é colocado em umas peneiras grandes e as pessoas peneiram ele e jogam para cima para que a casca saia do trigo e fique só o grão. É isso aí, Aro? Então eu estou certo. Então o comentarista também está certo. Então, o que acontece? Olha o que Jesus está dizendo. Simão, Simão, Satanás está pedindo a vida de vocês para tirar a casca que vocês têm aí. Ele vai peneirar vocês. Se você lembrar, existe um pedido igual em Jó capítulo 1, não existe? Existe um pedido igual. Praticamente uma reprise dessa história. Eis que Satanás vai e pede. Agora, perceba uma coisa importante, tanto em Jó capítulo 1, quanto aqui em Lucas capítulo 22. A ação de Satanás, do diabo, está limitada a quem? A soberania de Deus. Isso é uma coisa que nos escapa, né, muitas vezes. Que nós perdemos. Porque nós achamos, né, no nosso dualismo, muito mais helênico, muito mais asiático, muito mais místico do que bíblico, né? Porque na verdade na Bíblia não existe dualismo, mas nesse dualismo em qual nós vivemos, nós achamos que Satanás tem um certo poder irrestrito. Que ele pode fazer o que ele bem achar. Que ele pode botar o terror e as coisas, e Deus está nem aí. Agora perceba o seguinte, Satanás, para fazer algo com alguém, ele pede permissão para quem? Para Deus. Ele fala assim, posso tocar na vida dessa pessoa? Não foi isso que ele falou com Jó? Senhor, posso tocar na vida de Jó? Permita que eu toque na vida de Jó. Permita que eu toque nas riquezas, nos bens. Então, tanto que Deus diz, toque em tudo, menos na vida dele. Não tire a vida dele. E aqui é a mesma coisa. Então, perceba uma coisa que John Piper diz no seu livro, A Teologia da Alegria. Os sofrimentos são empregados por Satanás para destruir a fé e dirigidos por Deus para purificá-la. Perceba, os sofrimentos, as peneiras do inimigo, são empregadas por Satanás para destruir a fé, mas dirigidas por Deus para purificá-la. Satanás não é o único envolvido na questão. Deus domina Satanás e não lhe dá mais liberdade do que o suficiente para realizar seus propósitos. Perceba, Piper está dizendo o seguinte, o diabo está a serviço de quem? Do Deus soberano. Estes são opostos aos de Satanás. Os propósitos de Deus são opostos de Satanás. Apesar da experiência humana ser a mesma. A experiência humana é a mesma, porque o inimigo das nossas almas, ele é tão limitado quanto nós. E ele está tão debaixo da soberania de Deus quanto nós. E Deus então está trabalhando nas nossas vidas, muitas vezes, através dele. Uma outra coisa que você pode perceber, C.S. Lewis vai dizer o seguinte, no seu livro Anatomia da Dor. O sofrimento
é mal. Deus não produz o sofrimento. Isso é verdade. Deus não produz a tentação. A Bíblia diz isso. Mas Ele o usa. Deus usa o nosso sofrimento para reverter isso em bem. E foi exatamente isso que Deus fez através de Cristo Jesus na vida daqueles primeiros discípulos. E é exatamente o que Deus faz na sua vida hoje. Deus pega o seu sofrimento e reverte em bem. Deus pega aquilo que está acontecendo de ruim com você, essa provação que você está passando e você não sabe de onde vem. Eu vou te dizer uma coisa, o Deus soberano sabe. E Ele está lapidando a sua fé, trabalhando a sua fé, fazendo que o seu coração se torne mais perseverante. E o texto continua. Mas eu orei por vocês, por você, para que a sua fé não se desfaleça. Perceba, sai do plural, dos discípulos, e Jesus então fala diretamente para Pedro. Pedro, olha aqui, todos vocês vão passar por provação, mas eu orei especificamente por você, para que a tua fé não morra, desfaleça, não perca o efeito, porque o desfalecer aqui quer dizer exatamente isso. Agora perceba o que Jesus está fazendo aqui. Jesus está intercedendo por Pedro. Você sabia que Jesus, ele intercede por nós? 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2 diz o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Jesus, ele carregou, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. E sabe o que ele faz? Ele intercede por nós. Nas nossas fraquezas, Ele intercede. Ele entra na frente. É Ele que se coloca diante de Deus e fala: Deus, os ajude. Perceberam a eficácia disso? Agora você vai me dizer que o sacrifício de Cristo Jesus, ele não é pleno para nós? Ele não é eficaz a ponto de preservar a minha fé? Porque Ele está intercedendo por mim. Ele está derramando da sua graça em favor de mim, do seu amor em favor. Ele está se colocando no meu lugar. O texto de Lucas ainda diz o seguinte: mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pensa o seguinte: você está de frente com o Deus encarnado, Jesus Cristo. E Jesus está confrontando você, está falando para você algumas coisas que talvez você não gostaria de ouvir. Qual é a sua resposta? Você olha para Jesus e diz assim: eu acho que eu preciso tomar mais cuidado com isso, afinal de contas, né? Eu vou ser peneirado pelo diabo. O Senhor vai interceder por mim, deixa eu ficar mais cuidadoso. Mas perceba o que Pedro vai dizer: eu estou pronto. O texto aqui no original diz: eu estou acabado. Eu não preciso de mais nada, porque tudo que eu tenho em mim. E tudo aquilo que eu preciso, eu tenho em mim. Deixa eu perguntar para você. Você realmente confia que Deus te ama?
Sabe por quê? Eu tenho comigo, se a gente tiver, né, eu sempre idealizo o dia que a gente vai chegar diante de Deus. Eu não sei se você faz isso, mas eu confesso para vocês que eu faço isso, né? Eu sempre idealizo o dia que eu vou chegar diante de Deus. E muitas das minhas idealizações, que não estão na Bíblia, né, porque são minhas, então eu estou contando aqui a minha heresia para vocês. No dia que eu idealizo, né, eu sempre acho que Deus vai ter lá uma grande tela, um pouco melhor do que essa, com mais definição, né? Talvez uma definição aí, 8K, né? 8K, um negócio assim, ultra, né? Com um telão mostrando toda aquela história sua, né? O que você viveu nos seus 40, 50, 60, 120 anos, o quanto Deus te preservar aqui na terra, Ele vai estar lá e Ele vai mostrar toda a sua vida. E daí no final, quando Ele mostrar exatamente toda a sua vida, Ele vai te fazer uma pergunta. Uma única pergunta. Ele vai falar: filho meu, você creu realmente que eu te amei? Você viveu como o meu amor fosse suficiente para você? Como que você viveu a sua vida? Você creu naquilo que eu fiz na cruz por você? Eu não acho que ele vai perguntar do certo ou errado, porque ele vai saber de tudo, então ele não precisa perguntar, ele precisa fazer uma única pergunta crucial. E se a única pergunta que Deus teria que fazer para mim, ou na minha imaginação, seria essa: você viveu como alguém amado por Deus na história? Porque, diante da resposta de Pedro, eu vou dizer para você, Pedro, ele era um arrogante. Ele não viveu como alguém que foi amado por Deus na história. Sabe por quê? Porque os arrogantes, eles se amam. A pessoa arrogante, ela olha para si e fala o quê? Eu sou bom, eu não preciso de nada. Tudo que eu tenho em mim, é o que eu preciso. Percebeu o que a arrogância faz? A arrogância fala assim: eu não preciso de absolutamente nada, eu não preciso depender do Senhor, eu não preciso me colocar debaixo da tua soberania, eu não preciso amar ao Senhor sobre todas as coisas, eu não preciso de nada que o Senhor possa me oferecer, porque afinal de contas, eu tenho tudo. Eu confio muito mais em mim, porque afinal de contas eu estou pronto, eu estou acabado. Daí, olha o que ele continua dizendo: para ir contigo para a prisão e para a morte. Prisão é privação. Senhor, eu estou disposto a me privar de tudo que eu tenho, porque afinal de contas eu estou pronto. Então eu posso ir com o Senhor para a prisão. E não só pela prisão, eu posso ir também para a morte, porque afinal de contas, eu quero fazer uma entrega a Ti. Olha só como esse negócio desse humanismo, aonde você acha que você está pronto, entra na nossa espiritualidade e corrói ela como um câncer. Privação e morte. Na história da redenção, quem se privou e quem morreu por quem? O texto bíblico diz assim: porque Jesus, sendo Deus, não usurpou o lugar de Deus, antes esvaziou-se, tornando a forma de quem? De homem, mortal como eu e você, se privando do quê? Da sua divindade. Perceba, na história da redenção, quem se priva é o próprio Deus de amor. Na história da redenção, quem entrega algo é o próprio Deus de amor. E olha o que Pedro está dizendo: eu vou tomar o seu lugar, porque eu vou me privar e eu vou me entregar. Porque ele é arrogante. Eu posso fazer algo por você. Você acha que você pode fazer algo por Deus? Vamos ser sinceros.
Você acha mesmo que o Deus de toda a eternidade, Criador dos céus e da terra, Criador do universo, conhecedor de cada poeira do nosso planeta, Ele precisa realmente de você? Ele precisa dos teus dons, dos teus talentos, da tua beleza, do teu bom hálito. Ele precisa de você. Você acha mesmo que você faz falta no sistema maior de Deus? Ou que você está aqui simplesmente pelo amor e pela graça dEle, pela misericórdia, porque Ele te ama, porque Ele escolheu te amar. Não pelas suas virtudes, não porque você é bom em alguma coisa, mas porque simplesmente na liberdade que Ele tem de ser Deus, Ele escolheu te amar. E você não pode fazer absolutamente nada para mudar isso, porque de fato quem escolhe as coisas é Ele, porque Ele é Deus e a prerrogativa é dEle. A nossa resposta é sempre a resposta de Pedro. Eu acho que eu posso fazer alguma coisa por Deus. Pergunta: para onde essa resposta leva Pedro? Você sabe para onde essa resposta leva Pedro? Deixa eu mostrar para você. O texto diz isso lá para frente. Mas ele respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Daí você pode perceber para onde essa resposta está levando Pedro. E daí você olha o texto de Lucas um pouquinho mais à frente, no verso 55, no verso 61, você vê. Pouco depois, um homem viu e disse: você também não é um deles? Homem, respondeu Pedro, não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois ele é galileu. Você se veste como ele, você fala como ele, você cheira como ele, você faz a sua barba como ele, você é um deles. O que ele responde? Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para ele, então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Para onde levou essa resposta que Pedro deu a Jesus? Eu estou pronto. Eu me basto. Eu tenho tudo o que eu preciso em mim. Essa resposta fajuta, que é a autoajuda, que o coach tenta empurrar para nosso estômago, levou ele para isso aqui, para negação. O texto de Mateus vai dizer que no último momento, na última negação, Pedro praguejava. Sabe o que é isso? Sabe o que significa isso para um judeu? Ele amaldiçoava as pessoas que diziam que ele conhecia Jesus. É o cara que disse: eu estou pronto, eu vou me privar por você e eu vou morrer por você. Pedro estava pronto? Deixa eu te fazer uma pergunta: você está pronto? Você tem certeza? Você tem certeza que você se basta? Você tem certeza que você está pronto para tudo? Agora, deixa eu te mostrar o que redunda, né? Eu deixei para o final isso, eu parti o texto de maneira aonde a gente poderia chegar no final com essa palavra. Simão Pedro, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça a seus irmãos.
uma das coisas que mais interessante do texto que nós lemos tem a ver com esse final aqui. Pedro, quando você ganhar consciência, porque o converter-se aqui significa, Pedro, quando você ganhar consciência de quem de fato você é, daí sim, você vai poder ajudar os outros. Porque agora, desse jeito que você é, você não vai ajudar absolutamente ninguém. Sabe qual é a minha oração por você hoje? Que você ganhe consciência de quem você é. Você precisa ganhar consciência de quem você é. Porque a sua arrogância, a minha arrogância, tem me levado para distante desse Deus de amor e graça. E você precisa ganhar consciência de quem você é nesse plano da salvação. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e a orar nesse instante. Senhor, nós muitas vezes achamos que estamos prontos, ó Pai. O nosso coração se enche de arrogância. Pensamos, Deus, que nós podemos fazer aquilo que o Senhor fez por nós. Em Cristo Jesus, o Senhor se privou da sua divindade, da sua soberania, do seu poder eterno, para nos amar, Senhor. Em Cristo Jesus, o Senhor se entregou e morreu numa cruz para trazer redenção àqueles que não tinham redenção, para trazer alegria, paz àqueles que não tinham alegria e paz. Senhor, é verdade que a cultura ao qual nós estamos inseridos tenta usurpar a tua glória, Senhor. Tenta subverter os teus princípios. E tem transformado, ó Deus, o teu evangelho num evangelho coach, num evangelho água com açúcar, num evangelho de autoajuda, aonde nós não somos confrontados com as nossas misérias. E a verdade, Pai, é que nós não estamos prontos. Nós não estamos prontos. Nós não temos a capacidade de sofrermos privação pelo Senhor, a não ser que o Teu Santo Espírito faça a obra em nós, Senhor. Nós não temos a coragem, Senhor, de nos entregarmos à morte pelo Teu Evangelho, a não ser que o Senhor, através da ação soberana da Tua graça, nos ensine a nos entregarmos pelo Senhor e pelo Teu amor. Pai, nós precisamos, ó Deus, confessar, ó Pai, que diversas maneiras e que de diversas formas somos como Pedro. Negamos, ó Deus, o Senhor, negamos a mensagem do Senhor, negamos a Tua soberania, negamos o Teu Evangelho, trocamos o Teu Evangelho. Muitas vezes, Pai, somos como Esaú, trocamos a primogenitura que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, por um prato de lentilha. E nós estamos Te pedindo, Pai, perdão por isso. Estamos Te pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados.
estamos te pedindo, Pai, que o Senhor faça em nós o que o Senhor fez nesse apóstolo, nesse homem, Senhor. O Senhor trabalhou no coração dele. Ele ganhou consciência de quem ele era na história. E ele foi capaz, ó Deus, de morrer pelo Senhor e de ajudar muitos irmãos para a honra e glória do teu nome, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes os nossos desejos e os nossos sonhos estão à frente da tua vontade, da tua graça, da tua misericórdia. Nós não experimentamos o melhor dessa terra, Senhor, porque nós somos covardes. E a tua palavra nos ensina, Pai, que os covardes não herdarão o reino dos céus. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus.